Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes da Rádio FM Pimenta Bueno 87.9. Que a paz de Deus alcance agora o seu coração onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. E que hino forte nós acabamos de ouvir. Uma canção que parece entrar dentro da alma, que fala de alguém ferido, cansado, com o coração em pedaços. Alguém que foi arremessado contra os vendavais da vida, mas que mesmo assim é visto por Jesus. Porque enquanto muitos não enxergam, Jesus olha e vê. Jesus chama e socorre. Jesus levanta do pó e das cinzas.
E talvez hoje esta canção não seja apenas uma música para você ouvir, mas seja Deus dizendo: eu estou vendo a sua dor, eu vou te levantar. E é exatamente nesta direção que caminhamos hoje. Chegamos ao último episódio da nossa segunda temporada, onde fomos conduzidos por um tema muito profundo: o Cordeiro que transforma finais em recomeços. Nós começamos com uma pedra que parecia o fim, mas era apenas uma pausa. Passamos pelo sangue que protege, mesmo quando a dor bate à porta. Fomos lembrados que Jesus não veio para os imperfeitos, mas para aqueles que estão cansados. E hoje, nós chegamos ao ponto mais alto desta caminhada. E o tema do programa de hoje é: a vida venceu, mesmo quando tudo parecia perdido. Porque o mesmo Deus que vê alguém chorando é o Deus que entra na história e muda o final. E para afirmar esta verdade na palavra de Deus, eu convido alguém agora muito especial. Hoje o programa está sendo feito com o meu neto querido, Gustavo Gama Bueno. E Gustavo, seja muito bem-vindo. Leia para nós a palavra de Deus neste momento. Como diz no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Esse versículo mostra que Jesus vê a dor das pessoas e se importa de verdade. Mesmo quando parece que tudo acabou, Ele chega com compaixão e esperança. Isso nos ensina que nunca estamos sozinhos, porque Jesus sempre nos vê. É assim que Deus trabalha. Ele não ignora a dor, Ele entra nela. Ele não vira o rosto, Ele se aproxima. E quando Ele chega, até aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Prepare o seu coração, porque o próximo louvor continua falando com você. Sobre esse Deus que vê, que se compadece e que transforma lágrimas em vida. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje estou fazendo o programa com meu neto Gustavo Gama Bueno. E esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no
Você acabou de ouvir um hino que não precisa de muitas palavras, porque ele nos levou direto ao Calvário. Foi ali que Jesus, sem dizer nada, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. No mundo cheio de desilusões, no mundo onde tantas vezes as palavras falham, existe um amor que não falhou, um amor que se entregou, um amor que venceu. E é sobre isso que estamos falando hoje. A vida venceu mesmo quando tudo parecia perdido. Porque no Calvário parecia o fim, mas era o começo de tudo. E quando tudo parecia silêncio, Deus ainda estava escrevendo a história. E para nos lembrar disso, eu convido mais uma vez para trazer a palavra de Deus neste momento, meu neto Gustavo Gama Bueno. Gustavo, leia para nós mais um versículo da palavra de Deus. Também como diz no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 14. E chegando-se tocou o esquife, e os que levam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levante. Esse versículo mostra que Jesus tem poder sobre aquilo que parece impossível. Mesmo quando parece acabado, ele chega e muda a situação. Isso nos ensina que sempre há esperança quando Jesus está presente. É assim que Jesus faz. Ele se aproxima do que todos já consideravam perdido. Ele entra onde ninguém mais quer entrar. Ele toca aquilo que já foi abandonado e com uma palavra ele traz vida. Aquilo que foi levado como fim volta como testemunho. Aquilo que foi chorado em silêncio se transforma em milagre diante dos olhos. Aquilo que parecia não ter mais solução se torna prova do agir de Deus. Porque quando Jesus chega, o cenário muda, o ambiente muda e a história muda. Ele não precisa de explicações. Ele não precisa de muito tempo. Ele só precisa estar presente. E quando ele está presente, o impossível recua, a dor perde a força e a vida volta a florescer. Talvez hoje exista algo dentro de você que já foi levado como perdido. Talvez um sonho, uma esperança, uma parte do seu coração. Mas Jesus está passando agora. E onde Jesus passa, a morte não permanece, e o fim não se estabelece, e a dor não tem a última palavra. Prepare o seu coração. Silencie a sua alma por um instante e deixa Deus falar com você através deste louvor. Porque o próximo louvor continua falando desse amor. Um amor que não apenas sentiu, mas agiu. Que não apenas viu a dor, mas entrou nela. Que não apenas observou de longe, mas se aproximou, tocou, transformou e trouxe vida. E onde tudo parecia perdido, a vida entrou e floresceu. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje estou fazendo o programa com meu neto Gustavo Gama Bueno. E este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. E hoje Ele está reescrevendo a sua. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder.
recusa, te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Como diz Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Queridos ouvintes, que presença nós acabamos de sentir agora. Um louvor que não fala apenas com palavras, mas com gemidos, com lágrimas e com alma. Porque há momentos na vida em que não conseguimos explicar o que estamos sentindo, não conseguimos organizar pensamentos, não conseguimos nem orar como gostaríamos. Mas mesmo assim, Deus nos ouve. Esse louvor que acabamos de ouvir nos lembra que mesmo quando faltam palavras, o céu entende o coração. E talvez hoje você esteja assim, sem forças, sem direção, com o coração apertado, com os olhos cheios de lágrimas, mas existe algo poderoso nisto tudo. Você não está sozinho. O Espírito intercede. Jesus se faz presente e Deus continua escrevendo a sua história mesmo no silêncio. Isso se conecta diretamente com o nosso tema de hoje. A vida venceu, mesmo quando tudo parecia perdido. Porque antes da vida se manifestar, muitas vezes vêm as lágrimas. Antes do milagre aparecer, existe o quebrantamento. Antes da resposta chegar, existe o gemido da alma. Mas Deus não despreza nenhum desses momentos. Ele transforma, Ele acolhe e no tempo certo Ele levanta. E é exatamente nesse cenário de dor, de silêncio, mas também de esperança, que a palavra de Deus se revela com poder. E eu convido mais uma vez meu neto Gustavo Gama Bueno para que leia para nós a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Esse versículo mostra que Deus entende até aquilo que não conseguimos falar. Mesmo quando estamos fracos, o Espírito nos ajuda e intercede por nós. Isso nos ensina que nunca estamos sozinhos.
nem nos momentos mais difíceis. E é nesse ambiente, onde as lágrimas encontram sentido, onde o silêncio é ouvido por Deus e onde a esperança começa a nascer novamente, que nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Uma palavra que não vem apenas para informar, mas ela vem para transformar, para levantar e para trazer vida onde tudo parecia perdido. E eu tenho a alegria de receber aqui hoje no programa Vida Plena um homem de Deus, um esposo dedicado, um companheiro de caminhada, um servo fiel, alguém que vive aquilo que prega, aquilo que fala. Eu convido agora meu esposo, Wilson Soares Gama. Wilson, que Deus use a sua vida com graça e poder. E que essa palavra alcance cada coração que precisa hoje de um recomeço. Deixa a pressa se calar. Nesse instante, nesse segundo, é hora de entregar. Prepara o seu coração. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. Pouco tempo depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de uma mãe que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Eu acabei de ler um dos relatos mais tocantes e emocionantes de toda a Bíblia Sagrada. Naquela ocasião, Jesus estava a caminho da cidade de Naim, e com ele seguiam os seus discípulos e uma grande multidão. Era um cortejo muito grande. De repente, na direção oposta, depararam com outro cortejo, porém um cortejo fúnebre. Alguém havia falecido e um grupo de pessoas transportava aquele morto em um esquife. Junto àquela multidão, a mãe daquele rapaz, uma viúva que, naturalmente, chorava aquela grande perda. Jesus sabe de todas as coisas e não precisou perguntar a ninguém o nome ou a idade daquele defunto, muito menos a causa da sua morte. Também não precisou que ninguém lhe explicasse o motivo daquele choro de mãe. Jesus sabia que, sendo ela viúva, havia perdido o marido que lhe sustentava e agora perdera o filho que poderia suprir-lhe as necessidades. Assim, o choro não era apenas pela perda de um filho, mas também pela perda do seu único provedor. Jesus conhece todas as coisas e tudo que está no nosso coração e nos nossos pensamentos. Por isso, compadeceu-se imediatamente daquela mãe. A dor era tamanha que aquela viúva não pedia nada, não lhe disse nada, não se impressionou com aquela multidão. Ela apenas chorava. Naquelas circunstâncias, ocorreu um encontro que era um grande paradoxo. O cortejo da morte deu de cara com a própria vida. Não foi o encontro de alguém que representava a vida, foi o encontro com a própria vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que era um caminho, ele disse: eu sou o caminho. Jesus não disse que era um representante da verdade, ele disse: eu sou a verdade. Jesus não disse: eu sou o representante da vida, ele disse: eu sou a vida. Eu fico imaginando a cena da morte se encontrando pessoalmente com Jesus e não entendendo nada. E mais, a morte se sentindo totalmente sem poder, sem força, sem ação, totalmente desautorizada e impotente diante daquele que tinha absoluto poder sobre ela. A morte olhando perplexa para Jesus e vendo-o se aproximar daquele esquife. Jesus,
então, movido de muita compaixão por aquela mãe, simplesmente ignorou a morte e dirigiu àquela mãe apenas 2 palavras: não chores. Ora, dizer a uma mãe que acabara de perder um filho e naquelas circunstâncias para não chorar parecia ser absolutamente inadequado. Afinal, era natural uma mãe chorar diante do filho morto. Mas Jesus, também ignorando o costume daquele povo, não só mandou que parassem, mas tocou naquele esquife. E então dirigiu-se àquele rapaz deitado naquele esquife e, para espanto de todos, simplesmente disse: moço, a ti eu te digo, levanta-te. E para maior espanto, aquele moço se levantou e Jesus conversou com ele e o entregou à sua mãe. Notem que Jesus em nenhum momento se dirigiu à morte e mandou que ela devolvesse aquele rapaz à vida. Jesus sabia que ele é a vida e a sua presença ali já era suficiente e que a morte já não tinha nada a fazer ali, porque a vida em pessoa a afugentou dali assim que ambos se encontraram. Onde Jesus está não há lugar para a morte. A morte não teve, nem tinha, nem nunca terá forças para impedir que Jesus mantenha alguém vivo ou que ele decida devolver a vida a qualquer pessoa que já esteja morta. O profeta Elias, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 17 e seguintes, também conseguiu que o filho de uma viúva fosse ressuscitado. Mas houve uma grande diferença. Para isso, Elias orou a Deus. Jesus não precisou orar. Ele simplesmente ordenou que aquele moço se levantasse. Isso porque ele tinha autoridade divina e tem autoridade divina para ressuscitar qualquer pessoa. Como eu disse, aquela viúva não pediu nada a Jesus. Foi a compaixão dele que a alcançou. E isso nos mostra que Deus está vendo as nossas dores, mesmo que ninguém as esteja vendo ou lhe mostrando. Que Deus tem compaixão de nós e essa compaixão não necessita de mérito nosso, independe de pedirmos a Ele. Aquela viúva representa a mim, a você e a cada um daqueles que estão nos ouvindo agora. Talvez muito neste momento estão se sentindo fragilizados, totalmente sem esperanças, vulneráveis, absolutamente sem saída. Se você está se sentindo assim, saiba que ainda que mesmo que ninguém à sua volta perceba a sua situação, Deus está te olhando, te observando não só hoje, mas está te observando a cada dia e preparou este momento de agora para falar com você. Aquela viúva que nos representa havia perdido o marido, o filho, o sustento. Era totalmente dependente e não tinha como se salvar sozinha. Ela se enxergava totalmente vulnerável e absolutamente sem saída. A morte do marido e do filho a levaram àquela situação desesperadora. Mas o que ela menos esperava era que naquele caminho, por onde seguia o cortejo fúnebre, se depararia não com um outro caminho, mas com um único caminho. Talvez, se no momento que soube da morte do filho alguém tivesse lhe dito que ouvira falar de que um homem andava ressuscitando mortos ali por Israel, ela logo pensaria se tratar de uma grande mentira. Mas ali ela não se encontrou com a possibilidade de uma mentira, ela se encontrou com a própria verdade em pessoa. E ao dizer, moço, a ti eu te digo, levanta-te, Jesus estava também dizendo, moço, aqui está a sua mãe. Cuide dela e de você também. Retome os seus sonhos interrompidos e o futuro que você havia perdido. Fique tranquilo, a morte não tem mais poder sobre você. Eu sou a vida, eu que falo contigo. Pedro, o discípulo, era considerado um homem bruto. Por ter negado Jesus por 3 vezes, muitos o consideraram ter sido um covarde, esquecendo que quando Jesus foi preso, todos fugiram e somente ele, mesmo que ainda de longe, tentou ficar perto de Jesus. Todos correram para que se cumprisse a profecia citada pelo próprio Jesus em Mateus 26:31, quando ele disse, e ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro, na sua ignorância e impetuosidade, ainda tentou defender Jesus com uma espada, tendo sido repreendido por ele. Ao lermos Mateus capítulo 26, versículos 69 e seguintes, podemos ver que quando Pedro foi questionado pela primeira vez, lhe perguntaram se ele não era um dos que andavam com Jesus, e então ele negou. Na segunda vez, lhe fizeram a mesma pergunta, e ele novamente o negou. Na terceira vez, alguém lhe disse,
verdadeiramente tu és um deles, a tua fala te denuncia. E ao ouvir aquilo, ele começou a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus. E então, imediatamente, como Jesus havia lhe dito anteriormente, o galo cantou. Aquela frase, a tua fala te denuncia, fez Pedro tremer. Pedro era corajoso, sim, mas ele não era o super-homem. Aquela frase era a prova cabal de que ele andava com Jesus, e ele sabia disso. Quando alguém anda com Jesus, a pessoa muda o jeito de falar, de andar, de se relacionar e até de viver. Pedro teve convicção de que fora descoberto, e ao ouvir o galo cantar, Pedro olhou para Jesus, e Jesus está olhando para ele. Pedro, envergonhado, saiu dali e chorou amargamente. Pedro certamente sentiu vergonha e devia estar pensando quão miserável ele era, quanto Jesus não devia estar decepcionado com ele. Mas naquela breve troca de olhares, Jesus certamente não pensava aquilo. O olhar de Jesus era um olhar de amor. Ele olhava para um discípulo que ele amava e que sabia que aquele discípulo também o amava. Jesus talvez pensasse: Pedro, eu sei que a coisa está ruim aí para você, está ruim aqui para mim também. Sabe, Pedro, eu sei que os soldados estão me batendo e sei que eles sabem que eu serei crucificado. Todos aqui estão esperando isso. Só tem uma coisa que eles não sabem, mas eu sei, é que daqui a 3 dias eu estarei aqui de volta. Estarei aqui para retomar a vida com você. Uma vida plena, Pedro. Eu viverei em comunhão com você e você será transformado. Quando você abrir a sua boca para falar de mim e do meu Pai, eu colocarei as palavras na sua boca. E quem estiver ouvindo ficará impressionado, como um homem que eles achavam que conheciam, um homem rude, de poucas letras, impetuoso e valente, poderia estar falando palavras tão profundas e maravilhosas. Você ainda não sabe, Pedro, mas chegará um dia que alguém te pedirá uma esmola e você não terá dinheiro, mas porque você estará cheio de comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você dirá àquele pedinte: olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele vai se levantar, Pedro, e ele vai andar. Pedro, a partir da vida plena que Jesus deu a ele, passou a ser um instrumento nas mãos do Senhor, uma ferramenta fundamental no plano de salvação que Deus preparou para toda a humanidade. A vida plena permitiu a Pedro levar às pessoas a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que aquece o coração, a palavra que cura, a palavra que traz a paz e a esperança, a palavra que salva o homem dos seus pecados e lhe garante a vida eterna com Deus. Meus queridos, a morte no sentido espiritual é a separação entre o homem e Deus. Quando o homem está separado de Deus, ele se encontra morto espiritualmente falando, mas Jesus está batendo a porta do seu coração. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está ansioso neste momento para te abraçar, para te restaurar, para te levantar, para aquecer o seu coração, para te dar a paz que excede a todo entendimento, para te dar esperança e a certeza de uma vida eterna com ele. Jesus está pronto para te ajudar a recomeçar, a buscar os seus sonhos e principalmente a acabar com aquela separação entre Deus e o homem. Jesus quer entrar no seu coração e nele fazer morada, quer permitir que você desfrute da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele quer que você sinta e experimente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve, a encontrar o caminho, a verdade e a vida. Para tudo isso, basta você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, crer que ele morreu na cruz por você e por todos nós, e fez isso para nos resgatar do caminho da perdição e nos reaproximar de Deus. Talvez alguém nos ouve neste momento e se afastou de Deus e de Jesus por algum motivo. Não importa qual foi esse motivo, Jesus está novamente batendo a sua porta. Ele te ama e não hesitou em dar a própria vida por você. Reconcilie-se com ele. Tenho certeza que ele imediatamente se manifestará no seu coração, fazendo você sentir a melhor experiência, a melhor sensação que um ser humano pode experimentar. Só quem um dia aceitou Jesus como Salvador sabe do que eu estou falando. Uma alegria indescritível, uma paz nunca antes experimentada, um amor nunca sentido.
Essa palavra é a que Deus tinha para você hoje. Acredite nela, guarde-o para no seu coração e ela certamente transformará a sua vida. O capítulo da vida daquele moço da cidade de Naim foi tragado pela morte, mas quando o seu cortejo fúnebre pensava seguir o caminho de todos, deparou-se com um cortejo onde seguia a própria vida. A vida venceu quando tudo parecia perdido. Que Deus te abençoe imensamente e nunca se esqueça, se você estiver em verdadeira comunhão com Ele, a sua vida será plena. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Ouvimos hoje uma verdade que não pode ser ignorada. Jesus é a vida. E quando a vida chega, a morte perde o domínio, o vazio perde o espaço e a separação da luz ao reencontro com Deus. A palavra nos lembrou algo muito sério, que a morte não é a do corpo, mas é a separação de Deus. Mas também nos trouxe uma esperança viva. Deus está vendo, Deus está observando e Jesus está pronto para abraçar, transformar e recomeçar. E o louvor que ouvimos pós a mensagem, ele veio confirmar tudo isso. Porque nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Nunca houve dor que pudesse impedir o agir de Deus. Nunca houve situação impossível que pudesse parar a mão de Deus. E talvez você esteja aí pensando, mas a minha situação não tem mais saída. Mas hoje Deus está te dizendo, aquilo que parecia impossível eu posso transformar. Aquilo que parecia o seu fim pode ser o seu recomeço. Porque esse rio que desce da cruz ainda está fluindo hoje, trazendo vida, trazendo cura e trazendo salvação. E esse milagre não é só para você ouvir, é para você viver. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. Não importa o quanto você se afastou, não importa o que aconteceu no caminho, ainda há tempo de recomeçar. Hoje não é um programa qualquer. Hoje é um convite para voltar, um convite para reconciliar e um convite para receber a vida que venceu. Prepare o seu coração e vamos falar com Deus. Piano de falar com Deus em concordância, oremos. Senhor Todo-Poderoso, Pai de amor, de graça e de infinita misericórdia, neste momento santo, Tua presença visita cada vida que está ouvindo este programa. Alcança cada coração, toca cada alma, mesmo aqueles que não conseguem expressar o que está sentindo. Pai, o Senhor conhece profundamente cada história, cada escolha, cada queda, cada dor escondida. Nada está oculto diante de Ti. E ainda assim o Teu amor continua chamando. Por isso, meu Senhor, alcança agora aqueles que se afastaram, aqueles que se perderam nos caminhos da vida, aqueles que pouco a pouco foram se distanciando da Tua presença. Que neste instante haja um despertar espiritual, que haja arrependimento verdadeiro, não apenas de palavras, mas de coração, de atitude, de decisão. Que cada vida reconheça que precisa voltar, que precisa recomeçar, que precisa da Tua presença para viver. Senhor, que todo pecado seja trazido à luz, não para condenação, mas para transformação. Que haja quebrantamento sincero, lágrimas que limpam, consciências que despertam e corações que se arrependem diante de Ti. Jesus, que neste momento cada pessoa reconheça o Teu sacrifício, reconheça o amor que foi derramado na cruz, reconheça que ali o preço foi pago e que o Teu sangue foi derramado no Calvário. Purifique agora profundamente, purifique mente, purifique o coração, purifique as intenções, purifique as lembranças, purifique a vida por completo, meu Pai. Que todo peso de culpa seja removido, que toda condenação seja quebrada, que toda acusação perca força.
e que haja liberdade, liberdade espiritual, liberdade interior, liberdade para viver uma nova história. Pai, neste momento traz renovação, renovação de vida, renovação de pensamentos, renovação de sentimentos e renovação de atitudes. Que velhos padrões sejam quebrados, que hábitos sejam transformados, que decisões sejam realinhadas com a tua vontade. Senhor, levanta aqueles que estavam caídos, fortalece os que estão fracos, cura os que estão feridos, restaura identidades, restaura dignidade, restaura a alegria de viver na tua presença. Pai, libera agora a direção do céu, que novas estratégias sejam colocadas dentro de cada coração, que caminhos sejam iluminados, que escolhas sejam guiadas pelo teu Espírito, que cada vida encontre propósito, que cada pessoa entenda que ainda há um plano, que ainda há um chamado, que ainda há um futuro preparado por ti. Espírito Santo, sopra agora sobre cada ouvinte, enche os ambientes, visita os lares, toca aqueles que estão sozinhos, abraça aqueles que estão feridos. Estabeleça um novo tempo de retorno, um tempo de reconciliação, um tempo de alinhamento, um tempo de transformação profunda. Senhor, onde havia morte espiritual, nasça vida abundante. Onde havia distância, haja reencontro contigo. Que onde havia vazio, seja preenchido com a tua presença. Onde havia desânimo, nasça a esperança, e que cada vida alcançada por esta oração se levante como um testemunho vivo, testemunho de arrependimento, testemunho de restauração, testemunho de transformação. Que possam dizer com verdade que foram tocados, que foram perdoados e que foram renovados. E que a partir de hoje vivam uma nova caminhada, uma nova história, um novo tempo contigo. Tudo isso é colocado diante de ti, Senhor, com fé, com entrega e com a certeza de que o Senhor já está operando. Nós oramos no nome de Jesus, crendo que já recebemos. Amém e amém. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Me alegro em dizer, Senhor, estou aqui, e sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, mas pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim,
poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder, e então tu verás o meu poder. Eu não poderia terminar este programa sem expressar minha gratidão ao meu esposo que fez uma participação tão especial no programa no dia de hoje. Wilson, que Deus continue usando a sua vida com graça, com sabedoria e com autoridade espiritual para alcançar muitas outras vidas. Muito obrigada, obrigada mesmo. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Hoje encerramos essa temporada com uma verdade que ecoa dentro de nós. A vida venceu, mesmo quando tudo parecia perdido. E se essa palavra falou com você, se esse programa tocou o seu coração, compartilhe, leve essa mensagem a outras vidas. E eu já quero deixar um convite especial. No próximo domingo, ao meio-dia, horário de Rondônia, e às 13 horas, horário de Brasília, estaremos juntos novamente aqui na Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e no YouTube, página Programa Vida Plena, com uma nova mensagem, uma nova experiência com Deus. Não percam! E você também pode continuar conosco durante a semana. No Instagram, você me encontra na página Helena Cristina Grilli e também no perfil Inspirar Pessoas. No Facebook, página Helena Cristina Grilli. E reveja este programa e todos os outros no YouTube. Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ajude esta mensagem a alcançar novas vidas. No livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe você e que essa palavra fique no seu coração. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje tive a alegria de fazer esse programa com meu neto Gustavo Gama Bueno. E este programa é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Fiquemos todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.